Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Johnny, estou aqui com vocês nessa aula de resistência dos materiais e hoje a gente vai falar sobre tensão normal e tensão de cisalhamento. Vamos acompanhar aqui no quadro. Os conceitos de tensão normal e tensão de cisalhamento são muito importantes na resistência dos materiais. Lembrando que resistência dos materiais estuda essa interação entre carregamento externo e os esforços internos gerados em um corpo deformável. Com isso, para te ajudar a entender, eu quero que você imagine um corpo, que é esse aqui, submetido a esse carregamento, e na sequência nós vamos fazer um corte nesse corpo, através desse plano que eu coloquei aqui na cor azul. Ao fazer esse corte, nós vamos perceber que há uma seção transversal e que em cada um desses pontos da seção transversal nós podemos observar internamente os efeitos desse carregamento que atua no corpo. E mais do que isso, eu quero aqui selecionar um elemento de área, muito pequeno, um elemento infinitesimal. Provavelmente você pode não estar enxergando esse elemento, mas eu fiz a ampliação dele aqui, o meu elemento ΔA. E nesse elemento ΔA atua também uma força infinitesimal, que eu chamei aqui de ΔF. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse ΔF e decompor ele. Vou decompor em termos das componentes cartesianas retangulares. Como que vai ficar? Eu vou ter uma componente ΔFx, uma outra ΔFy e uma terceira ΔFz. Observe que nós temos uma componente que é perpendicular ao elemento de área, ela é normal ao elemento de área, e essas duas outras são tangenciais ao elemento de área. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa decomposição? Porque a gente vai utilizar essas componentes para definir cada uma das tensões que nós queremos, tensão normal e tensão de cisalhamento. Essa primeira componente, ΔFz, que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma componente normal, então vai ser utilizada para se definir a tensão normal. Como é que é definida a tensão normal? Tensão normal, representado pela letra grega sigma, é o limite de ΔFz sobre ΔA quando ΔA tende a zero. Observe que é uma razão entre força e área, só que a gente está fazendo essa área tender a zero, e eu estou utilizando aqui a componente normal, tudo bem? Essa definição, matematicamente falando, é uma definição de derivada, e assim eu posso escrever também a tensão normal como sendo dFz sobre dA. Reforçando, é força sobre área. Você vai me perguntar provavelmente o porquê desse índice Z. Esse índice ele só indica a direção ou ao longo de qual dos eixos cartesianos atua a minha tensão normal. Obviamente, se a força ela é perpendicular, a tensão normal também será perpendicular, será normal ao elemento de área. Agora, essas duas outras componentes que vocês podem ver aqui, ΔFx e ΔFy, que são tangenciais ao nosso elemento de área, são utilizadas para a definição de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento ela é definida aqui utilizando-se a letra grega tal, como o limite de ΔFx sobre ΔA e a outra como ΔFy sobre ΔA. Nós temos duas tensões de cisalhamento. Uma que atua nesse elemento de área apontando no sentido x e a outra no sentido y. Também pensando que essas duas definições podem ser escritas na forma de derivada, eu tenho que a tensão de cisalhamento tal Zx ela é dada por dFx sobre dA e tal Zy como dFy sobre dA. Sobre os índices que aparecem nessa definição de tensão de cisalhamento, observe que nós temos dois. Eu tenho aqui Zx e Zy. Esse primeiro índice ele vai indicar uma referência para o seu elemento de área. O elemento de área que eu selecionei, ele é perpendicular ao eixo Z. Então é por isso que vem o primeiro índice aqui como sendo Z. Professor, então o senhor está dizendo que a gente pode pegar elementos de área que são referenciados por outros eixos, eixo X e eixo Y? Pode sim.
Em particular, a gente pegou um que está referenciado aqui pelo eixo Z. O segundo índice que aparece na escrita da tensão de cisalhamento, ele indica a direção de atuação da sua tensão. O tal Zx atua na direção aqui do eixo X, enquanto o tal Zy ele atua ao longo da direção do eixo Y. Bom, sobre a unidade de medida de tensão no Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o Pascal. Pascal ele vale 1 newton por metro quadrado. Isso não impede de serem utilizadas outras unidades de medida para a tensão. E nem mesmo impede a utilização de múltiplos e submúltiplos do Pascal. A gente tem alguns múltiplos muito comuns de serem utilizados ali nos problemas de engenharia, nos projetos ou mesmo na resistência dos materiais. Quais múltiplos seriam esses? Deixa eu apresentar aqui para vocês. O quilopascal, o megapascal e o gigapascal. Qual é a relação que cada um deles possui com o pascal? 1 quilopascal equivale a 10 ao cubo pascal. 1 megapascal equivale a 10 elevado à sexta pascal, enquanto 1 gigapascal equivale a 10 elevado à nona pascal. Agora eu quero falar com vocês sobre o estado geral de tensão. Vocês viram que a gente utilizou um elemento de área para definir tensão normal e tensão de cisalhamento. Porém, ao invés de escolher agora um elemento de área, nós vamos escolher um elemento de volume, infinitesimal. Esse elemento de volume será chamado de elemento de tensão. E ele é importante para a gente analisar as tensões que atuam em cada uma das direções. Tudo bem? Observe que nesse elemento, em cada uma das faces, nós temos a atuação de uma componente normal e duas componentes de cisalhamento. Cada uma delas. Por exemplo, aqui nessa face, que é um elemento de área referenciado pelo eixo Z, a gente tem uma tensão normal σz e duas tensões de cisalhamento, tal Zx e tal Zy. E o mesmo acontece ali nas outras faces desse elemento. Eu posso escrever essas componentes de tensão em uma matriz. Essa matriz ela é chamada, inclusive, de tensor de tensões. Observe que aqui na diagonal principal nós temos as componentes de tensão normal, enquanto os outros elementos são formados por componentes de tensão de cisalhamento. Só para reforçar a questão do índice. Se eu pego uma tensão qualquer, eu tenho que saber fazer a leitura dela. Vamos pegar, por exemplo, essa tensão aqui, tal XY. O que significa tal XY? Primeiro que esse tal é tensão de cisalhamento. O X, que é o primeiro índice, ele indica que o seu elemento de área, que é a face que está aqui, nesse elemento de volume, está orientado com a perpendicular X. Então, por isso que tem o X aqui. E o Y indica que ele aponta para o sentido de Y. Observe que, de fato, está apontando aqui para o sentido de Y. Esse estado geral de tensão, a gente não vai discutir ele muito por enquanto, porque ele será estudado com mais detalhes lá pela frente. Inclusive, uma simplificação do estado geral de tensão é o estado plano de tensão, que vocês utilizam para poder determinar as tensões máximas, tensão normal máxima, tensão normal mínima, tensão de cisalhamento máxima. A gente faz até inclusive círculo de Mohr também, e lá na frente vocês irão estudar com mais detalhes. Vou trazer aqui uma proposição, que é a proposição 1.1. Olha o que diz essa proposição. As tensões normais que agem em faces opostas do elemento diferencial de tensão possuem o mesmo módulo e direções opostas. Vamos entender? Nessa face superior, eu tenho a atuação de uma tensão que é o meu σz. E na face inferior, se nós ampliarmos aqui um pouquinho o nosso desenho, nessa face inferior, nós temos a atuação de uma outra tensão que é chamada de σz'. Essa proposição ela diz que o σz
e o σz', eles possuem o mesmo módulo, porém estão orientados em sentidos opostos. Vamos à demonstração? Vou fazer uso dessa equação de equilíbrio, que é o somatório das forças ao longo da direção z sendo igual a zero. E o que é essa força, né? A gente tem uma força na face superior e uma força na face inferior. Na face superior, eu vou chamar a força atuante de ΔF. E na face inferior, eu vou chamar a força atuante de ΔF'. Obviamente, por estar em um sentido contrário, eu vou colocar o sinal negativo aqui. E o somatório dessas duas forças tem que ser igual a zero por conta da nossa condição de equilíbrio. Mas se lembre que, se a tensão ela é uma força sobre área, isolando-se a força, a gente obtém que ela pode ser obtida pelo produto da tensão pela área. Tá? Então vamos multiplicar a tensão por área para descobrir a força. Ó, a tensão que age na face superior é o σz, e a área eu vou chamar de ΔA. Menos a tensão que atua na face inferior é o σz', multiplicado pela área da face inferior, que é igual à da face inferior, que é um ΔA também. Assim sendo, nós podemos simplificar aqui esse ΔA e cortar ele. Passando esse σz' para o segundo membro, nós concluímos então, ó, portanto, σz é igual em módulo ao σz'. E a gente pode generalizar esse resultado para as tensões que atuam ao longo dos eixos x e eixo y também. Aqui eu ampliei a minha figura e assim nós concluímos que σx é igual a σx' em módulo e σy é igual a σ' em módulo. Em relação ao sentido, a gente sabe que essas tensões elas possuem sentidos contrários. Tudo bem? Nós vimos uma proposição que tratava de tensões normais. Mas será que existe algum fato interessante de ser observado sobre as tensões de cisalhamento? Tem sim. Esse fato é chamado de propriedade complementar do cisalhamento, que eu coloquei aqui na proposição 1.2. O enunciado diz que todas as quatro tensões de cisalhamento devem ter valores iguais e serem direcionadas no mesmo sentido ou em sentido oposto uma das outras nas bordas opostas do elemento. Vou te ajudar a entender o que está sendo dito aqui. Observe essas duas tensões, o tau ZY e o tau YZ. Tau ZY atua na face superior e o tau YZ nessa face à direita. Quando nós fazemos um prolongamento, vamos tomar aqui um prolongamento até chegar na aresta do elemento, a gente tem, digamos que, um encontro por meio das extremidades. Então, extremidade se encontra com extremidade. Agora, observe as origens. Faça aqui um prolongamento da origem e faça um prolongamento da origem. Eu sei que agora a origem ela se encontra com a origem. Tá? Essa é a primeira observação que é feita na propriedade complementar do cisalhamento. A segunda é de que essas quatro tensões que estão organizadas dessa forma, elas possuem o mesmo módulo. Vamos à demonstração, então? Deixa eu apagar aqui a minha figura. Reforço com vocês a ideia de que, se a tensão ela é uma força sobre uma área, ao isolar a força, a gente sabe que força ela é uma tensão vezes uma área. Tá? Nessa face à direita, a gente tem a atuação de uma força ao longo do eixo Z. E aqui também, na face à esquerda, vamos fazer a condição de equilíbrio. O somatório de forças ao longo da direção Z tem que ser igual a zero. Tá? Mas como é que são essas forças? A gente multiplica a tensão que atua na face, pegando aqui a tensão na face à direita, que é tau YZ, multiplicado pela área dessa face. A área ela é ΔX vezes ΔZ. Então, eu coloco aqui, ó, ΔX, ΔZ.
Lá na face esquerda, a gente vai ter uma força orientada para baixo, e é gerada pela tensão tal YZ', multiplicado pela área da face esquerda também. Essa área ela vai ser ΔX, ΔZ. Sendo que esse somatório tem que ser igual a zero. Assim, se nós fizermos aqui uma simplificação, simplifico esse elemento de área com esse elemento de área, e passando esse tal YZ' para o segundo membro, nós vamos obter que tal YZ é igual a tal YZ', em módulo. As duas possuem o mesmo módulo, ou seja, essas tensões que estão aqui em faces opostas, essas duas, têm o mesmo módulo. Vamos observar agora o que acontece em relação a essas duas. Elas vão ter também o mesmo módulo. De uma forma análoga ao caso anterior, na face superior, a força que atua ela vai ser a tensão, que é tal ZY, multiplicado pela área da face superior, que é ΔY, ΔX, ou ΔX, ΔY. Na face inferior, nós temos uma força que aponta para a esquerda, logo sinal negativo, e ela é dada pelo produto da tensão que atua naquela face, que é o tal x y, por essa área da face. A área da face é ΔX, ΔY também. Assim, esse somatório ele tem que ser igual a zero pela nossa condição de equilíbrio. Eu posso simplificar os elementos de área ΔX, ΔY aqui e concluir que tal ZY é igual a tal ZY'. Bom, a gente já fez a demonstração em relação às tensões que atuam em faces opostas. Só que eu preciso conectar agora essas quatro tensões entre si para provar que elas são iguais, porque é isso que diz lá no enunciado da propriedade complementar do cisalhamento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o somatório de momentos em relação ao eixo x dando igual a zero, uma condição de equilíbrio. O eixo x, observe que ele passa aqui, ó, no centro dessa face do meu elemento de tensão. E como nós temos um conjugado de forças, a gente tem um par de forças, ó, tem força superior, força inferior, força direita, força esquerda. Elas possuem o mesmo sentido e direções contrárias, nós temos binários. E como é que se calcula o momento de um binário? Observe que na face superior e na face inferior, a gente tem um momento que atua no sentido positivo de x. Logo, para descobrir esse momento, a gente pega a força ela é tensão vezes a área da superfície superior, ela é ΔX, ΔY. Peguei a força e multiplico pelo braço de alavanca, que é a distância entre as duas forças do seu binário. Como tem uma força na face superior e a outra na face inferior, a distância entre elas é justamente o meu ΔZ. Logo, eu coloco aqui o braço de alavanca, que é ΔZ. Tá? Agora, essas duas forças que atuam nas faces à direita e à esquerda, provocadas por essas duas tensões que se apresentam aqui, elas formam um binário que tem um momento que aponta no sentido negativo de x. Eu coloco aqui então negativo, a tensão que atua nessas faces é o meu tal YZ, tá? Multiplico pela área, a área da face lateral, ela é ΔX, ΔZ, e a distância entre as duas forças do binário, que são geradas por essas tensões, é um ΔY. Ora, a multiplicação de ΔX, ΔY e ΔZ resulta em um elemento de volume. Isso aqui é justamente um elemento de volume, ΔV. E se a gente simplifica esse ΔV e nós mandamos aqui essa tensão tal YZ para o segundo membro, obtemos que tal ZY
é igual a tal YZ. Assim, por sua vez, cada uma dessas tensões aqui, tal ZY é igual a tal ZY' e tal YZ é igual a tal YZ'. Igualando todas elas, nós vamos concluir que tal ZY é igual a tal ZY', que é igual a tal YZ, que é igual a tal YZ', como nós queríamos demonstrar. Tudo bem? Agora, vou falar sobre tensão normal média em uma barra. Imagine então que você tem uma barra e essa barra está submetida a essa carga axial P. Essa carga axial ela vai atuar sempre ao longo da direção longitudinal da sua barra. Como que vai ser a tensão normal média? Ela vai ser a razão entre a intensidade dessa força axial pela área da seção transversal, podendo essa força se apresentar de duas formas, como nesse primeiro caso ou nesse segundo caso. No primeiro caso, a gente diz que há uma tensão normal de tração, e ela é convencionada como positiva. E no segundo caso, a gente tem uma tensão normal de compressão, e a tensão normal de compressão ela é convencionada como negativa, tudo bem? Mais do que falar sobre essa tensão normal média na seção transversal de uma barra, a gente também pode discutir como será a distribuição dessa tensão ao longo da seção. Eu desenhei aqui uma distribuição uniforme. No entanto, cabe a gente se perguntar sobre qual condição essa distribuição de tensão ela será uniforme. A proposição 1.3 ela vem dizer isso para a gente, ela vem explicar para a gente sobre qual condição essa distribuição de tensão normal vai ser uniforme. Tá? Vamos ler aqui então o que está dizendo. Se a linha de ação da força axial P agir através do centroide da seção transversal, então a tensão normal terá distribuição uniforme sobre a seção transversal. Essa é uma condição necessária e suficiente. O que eu quero dizer? A distribuição de tensão será uniforme se a força axial P tiver uma linha de ação passando pelo centroide da seção. E vice-versa. Se a força axial P tiver uma linha de ação que passa pelo centroide da seção transversal, então a sua distribuição de tensão ela será uniforme, tá? Como essas representações que vocês podem ver aqui. Uma distribuição de tensão uniforme para tensão de tração e essa aqui para tensão de compressão. Vamos para a demonstração dessa proposição? Bom, eu peguei aqui a seção transversal da barra. Essa barra, note que ela tem uma seção transversal com uma geometria qualquer, tá? E aqui nessa seção eu vou tomar um elemento particular, um elemento de área dA. Nós sabemos que, reforço, se a tensão ela é uma força sobre uma área, a força ela é tensão vezes a área. Logo, meu elemento de força que atua nessa área infinitesimal, ele será dado pela tensão, que é sigma, vezes a área do elemento, que é dA. Muito bem. O que nós sabemos sobre o momento? Como é que se calcula o momento? O momento ele vai ser sempre um braço de alavanca, que é um R, vetor a força que atua em determinado ponto. Tá? Bom, como tudo está no mesmo plano, a gente vai calcular o momento assim. Primeiro, o momento da força que está atuando nesse infinitésimo de área em relação ao eixo x. E depois a força que atua nesse infinitésimo de área em relação ao eixo y. Essa força está orientada no plano para fora. Ela está orientada aí no plano da sua tela para fora. Assim sendo, eu vou pegar a minha força, que é sigma dA, e multiplicá-la pelo braço de alavanca. Em relação ao eixo x, o braço de alavanca é a distância y. Logo eu fico com y dA. Bom? Do mesmo modo, o momento em relação ao eixo y. Eu pego a força, que é sigma dA,
e multiplico pelo braço de alavanca, que é o x. No entanto, esse momento aqui está orientado no sentido negativo, só você fazer a regra da mão direita que você vai descobrir o sentido de cada um dos momentos. Por uma integração nessa área da seção transversal, o mx, que é o momento em relação ao eixo x, ele vai ser obtido pela integral de y sigma dA sobre a área A, enquanto o momento em relação ao eixo y ele é dado por menos a integral de x sigma dA em relação à área A também. Assim, assumindo-se a hipótese de que a nossa distribuição de tensão ela é uniforme, ou seja, a tensão normal ela é constante em todos os pontos da seção transversal, tensão normal ela é constante, nós podemos tirar essa tensão normal de cada uma dessas integrais. Então, mx vai ser igual a sigma integral de y dA sobre essa área A, enquanto o my é igual a menos sigma integral de x dA na área A da seção transversal, tá bom? Vou chamar essa equação aqui de número 1 e essa outra equação aqui de número 2. Por um outro lado, suponha que a resultante ela esteja aplicada nesse ponto aqui da seção transversal. Vamos calcular esses dois momentos de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Essa força resultante ela atua aqui, ó, nesse ponto da seção transversal, que é um ponto que eu coloquei ali, tá? A priori ele é um ponto qualquer. E a força ela está saindo do plano da tela que você está vendo. Assim sendo, eu vou calcular o momento em relação ao eixo x como a força axial P multiplicado pelo braço de alavanca, que no caso é o y barra. E aqui, o meu momento em relação ao eixo y vai estar orientado no sentido negativo, basta você fazer a regra da mão direita. É o produto da intensidade da força axial por x bar, tudo bem? Mas nós sabemos que essa força ela é um produto da tensão pela área, logo, mx ele é dado por sigma a y bar, enquanto o my ele é dado por menos sigma a x barra. Chamarei essas duas equações aqui, respectivamente, de 3 e 4. Assim, eu faço uma igualdade entre as equações 1 e 3 e 2 e 4. Como é que vai ficar? A integral, deixa eu colocar aqui certinho, né? Sigma integral de y dA, sigma integral de y dA sobre a área A é igual a sigma a y barra. Simplificando aqui o sigma dos dois lados da minha equação, nós encontramos que y barra vezes A é igual à integral de y dA sobre a área A. E como é que fica a igualdade entre as duas outras equações? A gente tem sigma integral de x dA sobre a área A, só que negativo, é igual a menos sigma a x barra. Igualei as equações 3 e 4. Fazendo-se as simplificações, nós obtemos que x barra vezes A é igual a sigma, integral de x dA sobre A. Bom, o que significa isso? A gente chegou na definição de centroide. Nós partimos da hipótese de que a distribuição ela era uniforme
e nós chegamos até uma demonstração que mostrou para a gente que aquele ponto onde está aplicada a força axial, ele é justamente o centroide da seção transversal. Tá? Essas duas aqui são definições de centroides, uma para a coordenada x e a outra para a coordenada y, como nós queríamos demonstrar. Bom, então para encerrar nossa aula, eu quero falar só sobre a tensão de cisalhamento média. Essa tensão de cisalhamento média, ela é calculada como a razão entre a força cortante dividido pela área. Essa área é uma área na qual acontece o cisalhamento. É necessário a gente diferenciar dois tipos de tensão de cisalhamento, de situações de cisalhamento. A primeira delas é a de cisalhamento simples e a outra de cisalhamento duplo. É muito simples você entender. Imagine que eu tenho essa superfície que está em contato com outra somente na face superior. Somente. Então, por haver uma única seção de cisalhamento, a gente chama isso de cisalhamento simples. No momento que você aplicar essa força F nessa placa, a gente só tem contato por uma das regiões. Então, há somente uma superfície ou uma região de cisalhamento. Mas uma outra situação possível é a de que essa placa que está sendo submetida a tensões de cisalhamento esteja em contato tanto pela face superior quanto pela face inferior a uma outra placa, duas outras placas. Esse é um caso de cisalhamento duplo, tudo bem? No cisalhamento duplo, você vai pegar a metade da força de solicitação dessa placa, para ser a sua cortante. É importante lembrar-se disso. No cisalhamento simples, a gente utiliza como cortante a própria força que solicita a minha placa. Agora, na situação de cisalhamento duplo, a gente faz a metade, considerando ali que há um cisalhamento tanto em uma face quanto em outra face. Sim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Posteriormente, nós iremos resolver alguns exercícios sobre esses conteúdos que foram abordados aqui e até a próxima.